Ó Deus, derrama a tua unção sobre a vida da tua filha, Senhor, tua serva, que vai trazer a tua palavra dessa noite revelada, poderosa, profunda. Ó Deus, a usa de maneira graciosa, Senhor. É tua serva ungida, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem usado ela de maneira tremenda e poderosa, mas pedimos nesta noite uma porção dobrada, uma unção dobrada, Senhor, para ministrar o coração da tua igreja, do teu povo, Senhor. Que nenhuma palavra saia dos seus lábios, não tenha saído primeiro do teu coração ao coração da tua igreja. Pai, nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Consagramos a ti, entregamos, ó Pai, aos teus cuidados essa ministração. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. E a igreja que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus. A amada igreja poder sentar. A palavra pastora Berna em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém. Chegamos à nossa 8ª noite de clamor, né? Agora já estamos em contagem regressiva. Quando a gente começa, a gente vê 12 dias pela frente. Parece um número muito grande, né? 12 dias, mas o que nós temos recebido, o que nós temos vivido nesses dias é algo tão extraordinário. Cada pregador que tem subido nesse altar tem entregue algo tão poderoso para as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu tenho recebido muito de Deus desde o primeiro dia. Porque, como todos os anos, sempre Deus nos dá um tema, mas é incrível como cada um é usado por Deus para falar sobre algo específico. Por isso que é a palavra de Deus. As coisas de Deus, elas são completamente incríveis, maravilhosas, fenomenais, sobrenaturais, porque não se pode comparar com as coisas humanas. É por isso que a Bíblia ela é diferente de todos os livros, porque a gente lê um trecho pequeno e 10 pessoas vão pregar coisas completamente diferentes. É por isso que as coisas de Deus elas são sobrenaturais. Elas não são como as coisas dos homens, elas não são como os pensamentos dos homens. E é por isso que é tão bom servir a esse Deus maravilhoso. Mas, por favor, abra sua Bíblia no livro do nosso tema, o livro de Isaías, capítulo 61. Eu quero ler com os irmãos, inicialmente, apenas os 2 primeiros versículos desse capítulo que nós temos ouvido, lido nesses dias. E eu tenho certeza que Deus ainda tem muito mais para nos entregar até quinta-feira. Eu tenho certeza que ainda vamos receber muito da parte do Senhor. A minha oração nessa noite é para que tudo que Deus tem ministrado ao meu coração desde o início, que Ele possa ministrar o seu coração também. Que o que eu senti preparando a mensagem, você também possa sentir. Que o Espírito Santo possa traduzir aquilo que eu não consegui. Que o Espírito Santo possa falar aquilo que eu não consiga falar. Isaías capítulo 61. Na minha Bíblia, e me chamou muita atenção, porque quando o pastor leu esse texto, antes da campanha começar, eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas foi ainda ano passado, quando o pastor ministrou sobre o tema. Ele começa com Isaías 61. E quando eu abri a Bíblia, o título na minha Bíblia me saltou aos olhos, porque na minha Bíblia diz: o ano da bondade do Senhor. Vamos ler Isaías 61, 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E eu quero encerrar com o versículo 3, apenas a primeira parte, não vamos ler ele todo, só a primeira parte. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Amém, queridos? Isaías, ele começa esse texto dando como se fosse as suas credenciais. É como se Isaías estivesse aqui falando
sobre o seu chamado. Lembre-se que o tema da nossa campanha está lá na frente, no versículo 7. Mas olhe como ele começa o texto. Quem já me conhece, já sabe como eu gosto de ensinar, como eu gosto de pregar, sabe que eu não gosto de ir só no texto isolado. Porque muitas vezes a gente pega um texto isolado e por mais rico que ele seja, o contexto é muito mais poderoso. Então, o versículo 7 vai dizer: em lugar de vergonha, da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, ou dupla honra. Mas vamos entender o contexto geral. O capítulo começa com Isaías dando suas credenciais de profeta. Então ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, não porque aconteceu algo assim, que foi mérito. Ele diz: não, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. É como Jesus disse: não fomos nós quem escolhemos o Senhor, mas foi Ele quem nos escolheu. Você está aqui nessa noite, você recebeu Jesus como Salvador, não há mérito nenhum em você e em mim. Ele te amou primeiro, Ele te escolheu primeiro. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E a pergunta é: me ungiu para quê? E Ele explica. Aí Ele começa a dizer para quê. Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Ele me ungiu para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Ele me ungiu para anunciar liberdade aos cativos. Ele me ungiu para anunciar a libertação das trevas aos que são prisioneiros. Mas não é só isso. Aí ele segue: ele me ungiu também para proclamar o ano da bondade do Senhor. Mas não para por aqui. Ele diz: o dia da vingança do nosso Deus. Haverá um dia da vingança. A vingança não é nossa, mas a vingança, ela pertence ao Senhor. Então ele diz: eu estou aqui para dizer a vocês, para falar para vocês o ano da bondade do Senhor, e para proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Aí ele continua: estou aqui também, o Senhor me ungiu para consolar todos os que andam tristes. Aí ele termina dizendo: e o Senhor me ungiu para dar a todos os que choram uma bela coroa. Não é uma coroa qualquer, ele diz: uma bela coroa em lugar das cinzas, óleo de alegria em vez de choro, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Irmãos, aqui nós vemos um resumo do que é o chamado profético. Aqui Isaías, ele resume para nós qual a função, qual a missão, qual o propósito do profeta. O Senhor me ungiu profeta para levar boas notícias, cuidar, anunciar, proclamar, consolar e dar. E aí eu achei interessante porque existe uma pequena diferença entre dar e doar. Doar, nós fomos chamados para doar, sermos doadores, mas o profeta, ele não foi chamado para doar. O verbo não é doar, o verbo é dar. E há uma diferença, eu até trouxe aqui. O verbo dar significa, entre outras coisas, pôr na possessão de, é ceder, entregar, oferecer algo de que se desfruta ou que se está de posse, sem pedir nada em troca, sem contrapartida. Muitas vezes a doação, e aqui diz por sua vez o verbo doar, além de parecer muito, a doação, ela já é um termo mais jurídico. O que é que eu entendo com isso? Que o profeta foi chamado para compartilhar aquilo que o Senhor tem dado a ele. Ele tem posse daquilo e ele dá para aqueles a quem ele foi chamado. Então o Senhor ungiu o profeta para levar boas notícias, cuidar, anunciar, proclamar, consolar e dar. Agora o que me chama a atenção é que esse é o mesmo Isaías do capítulo 6. Nós estamos falando do livro do profeta. O livro do profeta Isaías. O Isaías que no capítulo 1 ele começa falando sobre os problemas da nação. Sobre os problemas de Israel. Ele começa a dizer: olha, ai de vós, vocês estão todos errados. Estou aqui usando palavras coloquiais. Ele começa a apontar os erros do povo. E era verdade, o povo estava errado. É o mesmo Isaías que no capítulo 2 ele diz: olha, se vocês quiserem de fato, se vocês obedecerem a Deus, vocês comerão o melhor da terra. E depois ele começa a dizer: mas se vocês forem rebeldes, vocês serão mortos à espada. Mas esse é o Isaías que ficou 5 capítulos apontando o dedo para todo mundo. Não que o que ele estava falando era errado, não. Mas no capítulo 6, esse Isaías, ele diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Foi aí que ele teve a certeza
de que a responsabilidade para profetizar era muito mais séria do que ele imaginava. Então ele diz: eu tive uma mudança na minha vida. Eu tive um encontro com Deus real. Sabe o que eu aprendo com Isaías? Que muitas vezes nós fazemos muitas coisas para Deus, bem intencionados. Muitas vezes até falamos as palavras do Senhor, mas algo em nós ainda precisa ser mudado. Há uma diferença muito grande do Isaías do capítulo 1 até o 5 e do Isaías do 6 em diante. O Isaías do capítulo 1 até o 5, ele já tinha um chamado profético, um dom profético, ele já sabia, ele conhecia a palavra do Senhor, mas faltava um encontro real com Deus que mudasse a sua vida e o seu caráter. Tanto que ele confessa diante desse Deus do alto e sublime trono. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí ele diz assim: ai de mim que eu vou perecer. Antes ele estava só apontando o dedo para os outros, mas quando ele tem um encontro real com Deus, ele reconhece que ele também faz parte daquele povo e que ele também precisa mudar. E é isso que eu entendo, que a glória do Senhor muda a gente, transforma a gente, para poder a gente querer ajudar os outros. Existem muitas pessoas bem intencionadas, que elas querem mudar a vida de todo mundo, mas ainda faltam ter essa experiência que Isaías teve, de se encontrar com o Senhor, de ter os seus lábios queimados com a brasa do altar, de ter a sua vida impactada, transformada, para poder fazer o que aconteceu. Esse Isaías é o mesmo que no capítulo 6, ele diz: eu vi o Senhor. E você segue o texto do capítulo 6, esse Isaías ouviu, ele diz: eu ouvi a voz do Senhor conclamando. O que foi que o Senhor falou? Quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa foi a frase, a palavra, a conclamação que Deus fez, que Isaías ouviu. E esse Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. Esse é o Isaías que ouviu a voz de Deus e que recebeu de Deus a resposta: vá e diga a esse povo. Então o Isaías do capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, é esse Isaías que teve um encontro extraordinário com Deus, que mudou a sua vida, que mudou a sua história. Que nesse ano de 2023 você possa ter esse encontro que Isaías teve, para conhecer de fato, primeiro, quem você é, o que precisa ser mudado em você, para que Ele possa te usar com poder e autoridade, e para que a dupla honra venha de uma forma extraordinária. Porque enquanto você não tiver esse encontro, você não vai poder descobrir qual é o seu propósito. O capítulo 61, ele fala de propósito, irmãos. Ele fala de propósito. Ele começa dizendo: eu tenho uma palavra de Deus para vocês, mas eu vou primeiro me apresentar. Ele diz: olha, o Senhor me ungiu para. Existem muitas pessoas que estão buscando muitas coisas, muitas unções, muitas autoridades, muitos poderes. Mas a pergunta é: para quê? O que eu acho interessante é que ele tem certeza do motivo, da razão pela qual e para a qual ele foi ungido. Ele diz: eu não fui ungido para ser o melhor entre vocês, para estar acima de vocês. Eu não fui ungido para aparecer mais que vocês. Ele diz: não, eu fui ungido para levar boas notícias. Eu fui ungido para cuidar. Eu fui ungido para proclamar. Eu fui ungido para libertar. Eu fui ungido para trocar o choro daqueles que estão tristes por alegria. Esse é o propósito do profeta. E é isso que ele está fazendo aqui no capítulo 61. Ele está dizendo para o povo aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus mandou ele falar. Agora, note que toda palavra dita por Isaías, ela se refere a futuro. Por isso que a palavra profética ou a palavra profecia, ela sempre se relaciona a futuro. O que é que acontece? A gente lê aqui o texto, por isso que eu não fiz questão de ler todo o nosso texto, porque já lemos e vamos ler mais ainda durante esses dias. Já parou para pensar como são os verbos desse texto de Isaías 61? Todos os verbos estão conjugados no futuro. Serão, receberão, reconhecerão. Ele está pegando um povo que está triste, um povo que está humilhado, um povo que está longe das promessas, longe da vitória, longe de viver o melhor de Deus. E ele está dizendo: vai acontecer, vai chegar. O profeta está tirando o povo de uma situação de caos para o futuro. Ele está dizendo: gente, aqui é tudo passageiro. E, irmãos, essa é a função do profeta.
O profeta é aquele que amplia a nossa visão. A palavra profética é aquela que tira o nosso foco do problema e abre os nossos olhos para a glória futura. E é por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Eu amo esse texto. Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. O profeta tem essa função, tirar você da realidade de caos, de problema e dizer: eu estou aqui para dizer a você, para anunciar a você o ano da bondade do Senhor. Nessa noite eu quero dizer para você, aquilo que Deus tem falado comigo é o ano da bondade do Senhor. O ano da dupla honra é também o ano da bondade do Senhor. Mas eu não estou vendo essa bondade, mas é o Senhor quem está dizendo, é o ano da bondade do Senhor. O profeta tira a nossa visão do caos, da tristeza, e ele nos coloca com os olhos voltados para o futuro. Ele diz, essa leve, eu acho muito interessante esse termo, porque é como, até parece que Paulo está zombando da tribulação, mas não é. Ele está fazendo aqui uma comparação. Esse texto aqui, irmãos, ele se encaixa até naquelas tragédias, até na vida daquelas pessoas que estão de fato passando um problema muito difícil. E Paulo está dizendo que esse problema é leve e momentâneo. Até para alguém que está passando algo que para ela é pesado. Ele não está dizendo isso para dizer que essa dor é pequena. Ele está fazendo uma comparação. Ele diz que essa tribulação, que esse problema momentâneo, esse problema que para você talvez seja muito pesado, mas é momentâneo. Ele diz, não se dá para comparar com aquilo que vai acontecer ainda. Ele diz assim, olha, nós não olhamos para as coisas que estamos vendo, mas nós estamos olhando lá para frente. Esse é um Paulo que apanhou. Esse é um Paulo que viveu muitos sofrimentos. A história de Paulo é uma história assim extraordinária, um dos personagens bíblicos mais fantásticos. Um homem que teve o mesmo encontro com Deus que Isaías teve, mas ele teve num contexto completamente diferente. E como Jesus usou um certo humor para tratar com Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja e quando ele se encontra com Jesus, porque ele teve uma revelação que poucos tiveram, não foi ninguém que evangelizou Paulo. Ele viu Jesus, assim como Isaías viu Deus. Ele disse, eu vi o Senhor. E quando a gente tem essa revelação, muda a vida da gente. Aí esse Paulo tem esse encontro com Jesus e Jesus fala com ele algumas palavras que são muito bem-humoradas. Eu sempre digo, Deus tem um senso de humor maravilhoso. Deus, ele tem uma forma muito engraçada, bem-humorada de lidar com algumas coisas. Ele diz assim para Paulo, Paulo, dura coisa é você tentar recalcitrar contra os meus aguilhões. E essa é uma frase muito doida e estranha para a gente, porque é muito rebuscado esse texto. Mas para você entender, Jesus disse assim para ele, Paulo, não adianta, eu já amarrei você. E não adianta você tentar ficar brigando, sabe? Porque eu já chamei você, já escolhi você. E ele disse, você vai pregar aos gentios. E agora você vai ver, filhinho, como é bom padecer por minha causa. O que eu acho interessante é que o chamado de Paulo não é assim, olha Paulo, vem, que eu vou te dar tudo do bom e do melhor. Você vai ser muito bem sucedido. Não, Jesus diz assim para ele, você vai ver agora como é gostoso padecer por minha causa. E eu acho interessante que esse Paulo não diz assim, eu não quero não. Eu não quero isso não. Eu quero é bênção, eu quero viver de glória em glória, eu quero vida boa. Não, ele aceita o chamado e a partir dali, pode bater, pode pisar, pode fazer o que quiser, ele não se move. Porque, irmãos, o chamado, ele é mais forte do que tudo. Por isso que eu não acredito em alguém que se move
de acordo com as circunstâncias. Toda pessoa que qualquer problema tira ela da presença de Deus, essa pessoa ainda não teve esse encontro real com Deus. Essa pessoa ainda, talvez você esteja aqui na igreja, você levantou sua mão, veio à frente, você até pode ser já um obreiro, você pode ser até alguém que está há muito tempo na igreja, mas se as coisas te movem, se o seu coração muitas vezes pede para você não fazer certas coisas, ficar em casa, e você diz, eu vou ficar. Se as circunstâncias mexem na sua fé, ainda precisa você olhar para o Senhor no alto e sublime trono. Você precisa ainda ver a luz no caminho e levar aquela queda do cavalo. Precisa ainda. Porque quando isso acontecer, nada tira você da presença de Deus. Esse Paulo aceita o chamado e é por isso que ele diz, gente, tudo é momentâneo, tudo é passageiro, tudo isso não dá para comparar. Ele diz, porque tudo isso está produzindo um peso eterno de glória, muito excelente. Seus problemas, suas dificuldades estão produzindo um peso de glória. Ele diz, nós somos diferentes. Irmãos, o crente é um bicho doido. Não adianta, o problema dessa geração é uma geração de crentes que querem se parecer muito com o mundo. Querem se parecer muito com as pessoas que não são crentes. Querem agir. Irmãos, nós moramos aqui, vivemos aqui, temos essa cidadania terrena, mas a Bíblia o tempo todo está dizendo, nossa pátria não é aqui. Nosso lugar não é aqui. O nosso reino não é daqui. Nós precisamos entender isso. As coisas de Deus são loucuras, o mundo não vai entender. E o que tem de gente que quer ser amiguinho do mundo, agir como o mundo, não adianta. Não adianta, as coisas de Deus, elas são loucuras. Mas elas só são loucura para quem não entende. Para nós, ela é poder de Deus. Para nós não é loucura, para nós é sabedoria. Para nós que cremos, elas são diferentes. Aí Paulo está dizendo, tudo isso é leve e momentâneo. Todo sofrimento tem prazo de validade. Todo sofrimento tem prazo de validade. Porque agora o que não tem prazo de validade é a glória eterna. É aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. E meditando nessa palavra, meditando nesse texto, o Senhor trouxe ao meu coração uma história muito conhecida, que está no livro de Ezequiel. Você vai passar só alguns livros à frente, só um pouquinho à frente, algumas páginas talvez na sua Bíblia. Ezequiel capítulo 37. E nós precisamos entender algumas coisas para que esse ano da bondade, esse ano da dupla honra, ele seja real nas nossas vidas. Ezequiel 37 é o famoso texto do vale de ossos secos. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que diz. O profeta Ezequiel começa a narrar, assim como Isaías, ele diz, a mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E eu pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos, ou talvez na sua tradução, sequíssimos. Ele me perguntou, ele quem? Deus? Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra de quem, irmãos? Do Senhor. Assim diz quem, irmãos? O Senhor. O soberano Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os colocarei e os cobrirei com pele e porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aí olha o que diz aqui, versículo 7. E eu profetizei. Ezequiel está nos contando a experiência. E eu profetizei conforme o quê? A ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. E eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. E a seguir ele me disse, ele quem? O Espírito do Senhor, Deus falando com ele, profetize ao Espírito,
Profetize, filho do homem, profetize, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e eram um exército enorme. Aí ele diz aqui: então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E ele começa a explicar para ele qual o significado daquela revelação. Mas o ponto aqui é: algumas coisas me saltam aos olhos. A primeira é que o profeta, e não é só Ezequiel, Isaías também, Jeremias também, o verdadeiro profeta não anda atrás de revelação. A revelação é quem vem atrás dele. Ele não anda buscando a revelação, ele não inventa a revelação. A revelação vem até ele. Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ezequiel diz: a mão do Senhor estava sobre mim. O Senhor me levou. O Senhor. Irmãos, nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. Tem muita gente que quer conduzir o Senhor. Nós pastores vivemos isso, né? Sempre. Vez ou outra acontece. Pastor, é o seguinte, eu vim aqui comunicar que, olha, eu orei e agora eu tomei essa decisão. O Senhor me abençoe, ore por mim. O que é que a gente vai dizer? Deus abençoe, né? Muita gente conduz Deus. As pessoas não buscam a vontade de Deus. Elas querem que Deus engula a vontade delas. E as coisas de Deus são tão diferentes, irmãos. Ezequiel não tinha a palavra dele, ele tinha a palavra do Senhor. Jeremias não tinha a palavra dele, ele tinha a palavra do Senhor. Isaías não andava pela sua revelação, ele andava pela revelação do Senhor. É por isso que nenhum profeta verdadeiro vai usar o seu próprio nome. Ele sempre vai dizer: assim diz o Senhor, porque não é o homem que está dizendo. O profeta sempre é achado por Deus. Eu me lembro de um profeta do Novo Testamento chamado João. O cara está preso na ilha de Patmos, e eu recomendo que você assista o filme de João na ilha de Patmos. É um filme maravilhoso, onde mostra ele na ilha, para você entender o que era a ilha de Patmos. Porque eu acho que algumas pessoas acham que estava João na ilha de Patmos, e parece que ele estava num belo de um guarda-sol, com uma tanguinha de praia. Porque ilha, né? Ilha, praia. Ó, coqueiros, né? Um camarãozinho, que delícia. É como se ele tivesse, a pessoa já pensa, estava João em Maragogi, veio a revelação do Senhor. Estava João na Praia do Francês e o Senhor falou com ele. Não que Jesus não possa falar, fala. Mas o caso de João, ele estava na ilha de Patmos, quebrando pedra, com corrente no pé. Quebrando pedra, ele já era um senhor. Ele não era mais o jovenzinho que andava com Jesus. Aí diz assim: estava eu na ilha de Patmos e veio a revelação. A revelação, ela encontra o profeta. A palavra, irmãos, não é do profeta. A palavra é de Deus. Foi Deus quem levou Ezequiel para o vale de ossos. Ezequiel estava cuidando da vida dele. E Deus, ele diz: o Senhor me levou de um lado para o outro. É aquela história, né? Quem é guiado, Jesus disse isso, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são conduzidos, sabe? De um lado para o outro, mas não é porque eles são inconstantes, mas é porque o Espírito vai conduzindo. Mude talvez até aqui, eu não sei se até aqui você tem tentado conduzir Deus, sem querer, não é mal intencionado. Muitas vezes bem intencionado você tem chegado com as suas listas, com seus projetos. E ao invés de dizer como Jesus: olha, Pai, eu não quero. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Só que Jesus não parou aí. Tem muita gente que para aí: ô Senhor, se for, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero isso, não quero aquilo. Mas são poucos que dizem: sobretudo, seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós estamos vivendo essa vida e dizendo que Deus está no controle, né? Mas na verdade nós estamos no controle. Muitas vezes essa vida não é a vida que Deus escolheu, mas nós estamos empurrando essa vida para Deus e dizendo: Deus, é isso que eu quero, ó, é isso aqui. Irmãos, nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. A dupla honra, ela vem para quem é conduzido pelo Senhor. Os profetas, e por que eu estou falando dos profetas? Primeiro, para você entender que você foi chamado para ser rei, sacerdote, profeta do Senhor.
Ele te chamou, essa palavra está em você. Nós temos os profetas ministeriais, nós temos os profetas que têm um chamado profético, mas cada um de nós precisa ser o sacerdote, o profeta, aquele que proclama as boas novas. Sabe por quê? Porque a ordem de Jesus, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos. Essa ordem não foi dada para meia dúzia de pessoas. Essa ordem foi dada à igreja. Essa ordem não foi dada só aos obreiros, aos pastores, foi dada a você. O problema é que você ainda não entendeu quem você é no reino. Talvez por isso que você não está exercendo essa autoridade. Mas essa palavra foi dada a você. Aí nesse capítulo 37, o que me chama a atenção é que o profeta foi levado para um vale de ossos. É um cemitério. Eu lembro, quem é aqui mais velho, né, da minha geração, ou até os mais antigos, a minha geração tem um filme chamado Caverna do Dragão, que eu gosto muito. É ruim porque eles nunca dá certo no final, né? A gente é enrolado por eles, mas a história é muito boa. E ali existem muitas analogias ao Apocalipse, existem muitas analogias à vida cristã. Até uma vez falaram que o autor era alguém que queria inserir essas coisas do Apocalipse no desenho. E eles tiveram um episódio que eles retratam esse vale de ossos secos. Eles retratam exatamente o que a Bíblia diz aqui. E o exército se levanta. É muito interessante isso. Não sei se vocês vão lembrar. Eu me lembro muito bem por conta do texto bíblico. E Ezequiel é levado a esse vale pelo Espírito de Deus. E ele é levado. Irmãos, imagine um vale de ossos secos. Ele disse que eles eram muitos e que eles estavam ressecados. Ali é aquele estado assim de muitos e muitos anos que aquele exército já tinha morrido. O que o profeta viu foi desanimador. O que o profeta viu foi desanimador. Ele viu o caos, ele viu a morte, ele viu tudo de ruim. O cenário é feio. O cenário era horrível. Agora, por que Deus levou ele para esse lugar? Porque ele precisava ver aquilo ali. Deus estava ensinando, não só para Ezequiel, mas para mim e para você, uma das lições mais importantes da nossa vida é que a palavra e o poder para mudar situações, para mudar circunstâncias, por pior que elas sejam, esse poder é de Deus. Deus é poderoso para mudar. Ele leva o profeta e diz: o que é que você está vendo? Eu estou vendo a morte, eu estou vendo o caos. Irmãos, trazendo para a nossa realidade, seja sincero. Quais as notícias que nós recebemos desde o ano passado, do final do ano para cá? Não tem, eu estava conversando com o pastor, conversando com a família em casa, a gente não vê uma notícia que a gente diga: oh, rapaz, que coisa boa. Oh, que beleza, a gente quer torcer, não é? A gente fica na torcida, não vai dar certo, a gente quer torcer, vamos lhe dar uma chance, tá bom? A gente não gosta de você, mas a gente vai te dar uma chance. Irmãos, não tem uma notícia. Pode procurar, procure, se você achar, eu lhe dou uma caixa de chocolate. Não tem uma. Esse é o vale de ossos secos. Aí no ano do caos, que Deus já sabia, a gente estava aqui na fé, né? Vai dar tudo certo. Ano passado nós estávamos, né, bandeirando. Uhul, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. E Deus lá na frente já sabendo que ia dar tudo errado. Errado para nós, não para Deus. Deus está lá, irmãos. Bota uma coisa na sua cabeça, a visão de Isaías, essa visão tem que ficar na sua mente. Ele disse: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Deus nem se levanta. Quando acontece algum problema, ele continua lá pleno no trono dele. Nada abala Deus. Por quê? Porque ele está com tudo na mão dele. Nada abala. A gente que fica abalado, porque nós não somos Deus. Nós somos carne. Agora Deus está lá, ele disse: tudo faz parte do meu plano. Tudo faz parte do meu plano. Por quê? Porque eu quero ensinar a vocês o ano da bondade do Senhor. Eu quero mostrar para vocês. Vocês saberão, olha o que ele diz aqui, que eu sou o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos muito agarradinhos e muito confiadinhos às palavras do homem. Existem pessoas que, por mais crentes, e eu uso a palavra crente no sentido de crer mesmo,
Por mais fé que tenhamos, por mais crentes que sejamos muitas vezes, nós estamos esperando que os homens resolvam nossos problemas. Então a gente coloca todas as nossas esperanças em cima de um homem que muitas vezes o homem ele nem quer aquilo. E a gente está botando as esperanças e muitas vezes Deus faz a gente dar uma voltinha para poder a gente aprender que o Senhor está no controle de nossas vidas. O que é que você está vendo? Um vale de ossos. O profeta disse, olha, e não estava seco não, estava sequíssimo. E era muito. É possível, profeta. Olha o senso de humor, gente. É possível esses ossos aí tornarem a viver. Deus é maravilhoso. Deus não perde o bom humor. Deus não perde ninguém. Eu acho engraçado os homens soberbos. Eu acho muito engraçado a pessoa soberba, arrogante. Aí eu faço, eu mando lá. E Deus está lá. É mesmo? Manda mesmo? Deus é poderoso, irmãos. Sabe qual é a notícia mais maravilhosa? É que você está do lado daquele que é mais poderoso. Você está do lado daquele que detém todo o poder. Que coisa boa estar do lado do vencedor. Ninguém quer estar do lado do perdedor. A gente quer estar do lado do vencedor e nós estamos. Porque Deus, Ele não perde nunca. Ele não perde batalha, não perde guerra, não perde nada. As pessoas podem até pensar. Quando Jesus morreu, muita gente pensou, vencemos. Jesus morreu. Só que fazia parte do plano. Se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Então ele teve que passar por um processo doloroso, silencioso, de humilhação, de vergonha, para que eu e você estivéssemos aqui. Então o profeta diz, olha, o Senhor sabe, viu? Quem é doido de dizer sim ou não, né? O Senhor que sabe aí. E eu tenho certeza que lá no fundo o profeta deve ter dito, olha, sei não, viu? Sei que o Senhor é poderoso, mas... Irmãos, se Deus falou que esse é o ano da dupla honra, esse é o ano da dupla honra. Se Deus falou que esse é o ano da bondade do Senhor, haja o que houver, você vai desfrutar da bondade do Senhor. Não importa o governo, não importa quem está no poder, não importam as circunstâncias, Deus vai fazer tudo que Ele prometeu. Por quê? Eu quero que você fique com essa palavra. A palavra é de Deus. O poder para realizar a palavra que Ele libera é dele. Aí é por isso que o pastor Eufrates, porque ele é homem, e os profetas são homens, são seres humanos. É por isso que o pastor diz aqui, irmãos, eu relutei. Por quê? Porque a gente olha para o vale de ossos secos e a gente diz, é melhor a gente dizer, esse é o ano da gente comprar um monte de chá de camomila. Esse é o ano, irmãos, do chá de maracujá, para a gente se relaxar um pouquinho, que é tanto problema. Não, aí o Senhor diz, não, e não é só honra, é dupla honra. É dupla honra. Olhe, filho, profetize e diga aos ossos, ouçam a palavra do Senhor. Aí ele diz, eu vou fazer. Aí ele começa a dizer, eu vou pôr em vocês espírito, eu vou fazer aparecer carne. Eu vou colocar tendões, eu vou cobrir vocês com pele e porém um espírito em vocês e vocês terão vida. E ele termina dizendo, para quê? Para que Ezequiel seja o máximo, para que Ezequiel diga, rapaz, ele diz para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Irmãos, nós precisamos entender a quem a gente serve. Eu digo aos irmãos, eu tive, assim como todos aqui, ou a maioria, eu tive meu período de luto da derrota. Eu tive o meu período de luto da derrota. Eita, saiu o resultado das eleições. Eu tive meu período de luto. Só que depois, irmãos, eu não sei, foi vindo um consolo da parte de Deus no meu coração. Deus começou a ministrar tantas palavras aqui na igreja. Eu ia ler a Bíblia e vinha tanta revelação. E eu digo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Quando Deus fala, Ele cumpre. É o ano da bondade do Senhor? É o ano da dupla honra? E tu não teremos nenhum problema? Não, não é isso. Deus está dizendo, vocês vão saber que eu sou o Senhor, para que vocês entendam que vocês não dependem do homem. Para que vocês entendam que vocês não dependem de governo, de nada, vocês dependem de mim. Vocês dependem do Senhor. Então, se Deus falou, Ele vai cumprir, irmãos. O profeta, ele é só um mensageiro. Ele é um instrumento de Deus. Ele é aquele que libera a palavra. Como o pastor disse, olha, Deus mandou eu falar que esse é o ano da dupla honra. Mas quem vai fazer não é o pastor.
É Deus que vai fazer. Por isso que o profeta diz: ouçam a palavra do Senhor. Ele não diz assim: ouçam agora a palavra de Isaías, ouçam a palavra de Ezequiel, ouçam a palavra de Eufrates, ou ouçam a palavra de Merlin. Não. Ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra do homem, ela é limitada. Ela é limitada. E olha, muitas vezes ela pode até ajudar. Por exemplo, vou citar aqui exemplos básicos. De repente uma pessoa te dá um conselho para a sua vida. É um bom conselho. Não é Deus que está falando. A pessoa está falando, está te dando uma direção, um caminho. Muitas vezes nas tuas finanças, no teu trabalho. Bons conselhos, boas dicas, que se você aplicar, vai ser maravilhoso na sua vida. Porém, nada se compara à palavra de Deus. Nada. Nada se compara ao poder e à eficácia da palavra de Deus. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 2, 4 e 5: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sabe, uma coisa que eu fico triste com essa nossa geração, cada geração tem seus problemas, mas essa nossa geração, por mais que na época de Paulo aconteceu isso, mas o que me deixa triste muitas vezes é que o que tem gente invertendo esse princípio, tem muita gente trocando a sabedoria de Deus e o poder de Deus pelas técnicas humanas, pela palavra do homem. A palavra sai do altar, o pastor vem aqui, a pastora vem aqui, os pastores, os irmãos, os obreiros, os líderes vêm aqui, liberam uma palavra, mais ou menos. Mas o fulano lá libera uma palavra qualquer, humana, totalmente humana. Epa, vai acontecer, vai. Irmãos, infelizmente, muita gente está trocando a sabedoria verdadeira por aquilo que é tão passageiro, tão efêmero. Palavra humana não se compara à palavra de Deus. E quem está falando aqui é um cara muito culto. Quem está falando aqui é um cara que estudou tudo que você imaginar. Paulo era o cara, estudado. Aí ele diz: irmãos, eu refutei tudo que eu sabia, humanamente falando. Ele diz: eu refutei como esterco. Você sabe o que é esterco? Ele diz: porque nada pode se comparar à excelência do chamado, da palavra. Ele diz: minhas palavras não consistiram em palavras persuasivas, técnicas. Uma palavra persuasiva é aquela palavra que convence você. O cara faz mandar um tchubiruba, né? E aí já, né, um somebody love, já conquista você. É aquele vendedor malaca que faz você comprar a roupa que não ficou bonita, mas você compra. Técnicas, né? Técnicas são importantes, mas não se compara. Paulo diz: eu não preguei o evangelho assim, irmãos. Eu preguei o evangelho em poder. Eu deixei toda a técnica de lado para escolher o poder. Porque sabe quem transforma? O poder de Deus. Porque eu quero ver na hora de um problema grave, de uma enfermidade grave, se ficar repetindo palavras e mantras e técnicas humanas vai resolver. Não resolve. O que resolve é o poder de Deus, é a oração, é o jejum, é a busca. O homem não pode resolver. O homem é limitado. Colossenses 2 diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos de plenitude, da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, em quem, presta atenção nisso, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Deus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É por isso que eu digo isso. Aí ele repete: por isso eu digo a vocês, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, e me alegro vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim vocês foram ensinados, nessa abundante graça. Agora tenham cuidado, ele segue dizendo: tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude divina. Não troque o que é sagrado pelo profano. Não troque o poder de Deus pela sabedoria humana. Não troque a palavra de Deus pela palavra do homem. Por quê? O ano da dupla honra só vai acontecer se você ouvir a voz de Deus e não a voz do homem. O ano da dupla honra, ele vem porque Deus vai fazer. Não é porque o fulano disse, mas é porque Deus vai fazer na sua vida. O ano da bondade do Senhor é para quem crê. 2023 será o ano da dupla honra. Por quê? Porque o Senhor falou. O Senhor falou, irmãos. Se você me perguntar, pastor, como é que vai ser? Eu não tenho a menor ideia. Porque eu estou fazendo até uma terapia pessoal de não ficar assistindo muita coisa, de não ficar lendo certas notícias, porque a gente vai ficando triste. E eu tenho que cuidar da minha mente. Eu não quero estar só vendo mal notícia de coisa ruim. Eu não quero, porque eu sei que o meu Deus está no controle. O ano da dupla honra, irmãos, é o ano também da bondade do Senhor. Ô pastora, como é que vai ser o ano da bondade? Os ímpios estão dominando. Os ímpios estão no trono. Os ímpios estão no poder. É o ano da bondade do Senhor. Nós temos uma palavra, irmãos. Nós temos uma palavra. O Senhor vai nos honrar. Esse é o ano da bondade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é bom. O ano da bondade de Deus é porque Deus é bom. E a Bíblia diz que Ele é bom o tempo todo. Todo o tempo. Haja o que houver, Deus é bom. Entenda, pastor, eu quero te estimular a declarar para você mesmo. Quando você ouvir a notícia ruim, ler a matéria ruim, mudanças que nos entristecem. Essa semana aconteceu uma mudança muito triste que espiritualmente nós sabemos que isso vai... nós precisamos orar, depois vamos falar melhor sobre isso. Precisamos orar. O Brasil saiu do acordo de proteção à vida. Eu não posso falar muitas palavras porque vamos estar nas plataformas, senão a gente perde aqui tanto a transmissão quanto a palavra postada lá no YouTube. O Brasil agora não protege mais a vida no ventre. Isso, a gente sabe que espiritualmente isso vai interferir em algumas coisas. Mas e é uma triste notícia. É uma notícia que é pesada. Mas nós temos uma palavra sobre nossas vidas. E nós vamos continuar orando. E nós vamos pedir que o Senhor sare a terra. E nós vamos pedir que o Senhor continue agindo. E Ele vai agir. Por quê? Porque Ele falou. E Ele está dizendo de uma forma muito leve: pode esses ossos viverem novamente, profeta? Aí você diz assim: o Senhor sabe. Ele está dizendo: profetize. Eu quero estimular a você. Talvez você diga: mas eu não sou profeta. Você é. Ah, você é. Esse ano eu quero estimular você a dizer: este é o ano da bondade do Senhor. O Senhor é bom. Eu estou vendo muita notícia ruim, mas o Senhor é bom. O pastor ministrou: esse é o ano da dupla honra. Deus, eu não estou vendo, mas eu sei e eu creio. Começa a profetizar. Porque o profeta, ele fica assustado, porque ele diz: minha gente, não é que quando eu comecei a profetizar, veio um barulho e começou a acontecer. Irmãos, eu sei que Deus vai fazer algo tão extraordinário na nossa nação. Deus vai fazer algo. Se você perguntar quando, eu não sei, mas eu sinto que nós vamos ouvir esse barulho. Nós vamos ouvir esse chacoalho. Nós vamos ouvir esse barulho. E nós vamos provar da bondade do Senhor. Nós não estamos aqui à toa. Você não está orando à toa. A palavra não foi liberada à toa. O Senhor falou, não sou eu. Eu estou aqui transmitindo o que Deus falou comigo. E Ele diz: profetize. E eu estou dizendo para você: profetize que esse é o ano da bondade do Senhor. É o ano da dupla honra. Em lugar de vergonha, de afronta, irmãos, Isaías 61 é a nossa história. É a nossa história. Parece que foi escrito agora para nós. Em lugar da vergonha, vocês foram envergonhados. Vocês estão sendo humilhados, pisados. Mas Ele disse: haverá dupla honra. E eles vão reconhecer. Eu acho interessante, o texto diz: e eles lá fora, eles vão reconhecer quem vocês são. Sabe o que eu acho interessante? Só para encerrar, eu não poderia deixar. Isaías 61, me chamou muita atenção isso. Porque diz assim, que eles vão reconhecer que vocês são povo do Senhor. Versículo 9.
Aí ele diz, o finalzinho do versículo 9, todos os que virem o quê? Tudo que Deus vai fazer na sua vida. Eles reconhecerão. Aí ele está falando o quê? Futuro. Reconhecerão. Olha o verbo, futuro. Que vocês são. Aleluia. Não é que vocês serão. Você entendeu isso? Não, não entendeu. Ele está dizendo que no futuro, quando a palavra se cumprir, o povo vai reconhecer que vocês são. Vocês já são. Você já é povo abençoado do Senhor. Você já é. Está vendo? Mas não estou vendo não, pastora. Está vendo não, mas você já é. Você já é. Agora falta o quê? O reconhecimento vai vir. Deus está dizendo, você já é meu povo, eu amo você. Você é escolhido, você é profeta, eu te chamei. Mas vai vir um reconhecimento. Dupla honra é reconhecimento. Virá sobre sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero cantar com os meninos só um pedacinho. Pastora Amélia. E é muito interessante a gente que está na fila da pregação. Aí vem a pastora Amélia e prega a bondade. Eu digo, ô Jesus, então não é para mim essa bondade. Só que aí Deus fala de uma forma tão linda. E aí vê o pastor Ederson, o ano da bondade do Senhor. Eu digo, então não é para mim. Então não foi Deus que falou, não. Só que aí o Senhor vai e conduz. Eu digo, oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. E eu quero nesse momento declarar o ano da bondade do Senhor. Você vai dizer, Senhor, Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. E olha o que o texto diz, eu cantarei a bondade do Senhor. Eu não estou vendo essa bondade, Senhor, nas notícias. Mas eu sei que o Senhor és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo. Você vai declarar isso. Você vai profetizar em todo tempo. Com todo fôlego. Eu cantarei. Oh, eu cantarei. Eu cantarei da bondade. Eu proclamarei. Proclamarei a bondade. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.